Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa live desta noite. É uma noite fria, mas calorosa, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, de Francisco de Assis e de toda a espiritualidade. E é com grande júbilo que recebemos a cada um de vocês nesta noite, através dos nossos corações, das nossas almas que estão sempre conectados. As energias, o amor, a gente oferece à distância e tendo a certeza que todos receberão. Assim como eu estou enviando do meu coração neste momento as melhores vibrações com a presença de vocês entre nós nesta noite, vocês também estão me enviando, com certeza. Eu tenho absoluta certeza e a espiritualidade está presente. Vou ser sucinta, a Enir deve estar dando uma risadinha nos bastidores, mas vou ser sucinta, resumindo um pouco a história da nossa casa. No dia 4 de outubro, segunda-feira, completou 57 anos de existência. Essa casa foi fundada no dia 4 de outubro de 1964. Eu ia completar 3 anos de idade, já estou lá há 40 anos, só para descontrair. E tivemos alguns irmãos que se reuniram com muito amor na construção dessa casa, que iniciou num espaço muito pequeno, no qual uma das frequentadoras doou o terreno para a construção do prédio que temos hoje, e a gratidão deixada por todos nós nesse momento, a dona Filipina, irmã Filipina, que chamávamos, né? Não, eu não a conheci, que doou o terreno junto do Lair Gal. O Lair é um dos nossos conselheiros fiscais, ambos foram trabalhadores da nossa casa e muito dedicados, e além dos demais que levantaram, ergueram esse prédio, que hoje nos oferece um espaço físico muito bom, de muito trabalho a ser desenvolvido futuramente, e com isso cresce a nossa responsabilidade a cada dia, perante esse legado que esses pioneiros deixaram para cada um de nós, diante de nós mesmos e diante do nosso Mestre Jesus, de Francisco de Assis, dos mentores, enfim. Gratidão, imensa gratidão por tudo que temos, por esse lar espiritual, que eu digo é meu segundo lar, no qual eu amo, tenho muito respeito e muita gratidão por tudo que já recebi ali e por toda a oportunidade que tive e terei futuramente de continuar trabalhando nessa casa. E tenho certeza que o plano espiritual também está festivo hoje. Que esses irmãos que ergueram esse espaço físico para a gente estão comemorando junto conosco no plano espiritual. Nosso irmão Wilson, que foi presidente vitalício da nossa casa durante 46 anos até desencarnar, e os demais que já se encontram também no plano espiritual, até assistentes que amavam a casa e continuam amando, que a casa existe. Então, é pura gratidão por essa noite iluminada e abençoada. E eu tentei resumir também a leitura e a prece para deixar o espaço para a nossa querida convidada Enir Sattler. Viu, Enir? Eu estou me trabalhando, eu estou vencendo, falando menos. Esse livro é A Vida de Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, por João Nunes Maia. Ano passado eu também li. Os capítulos são grandes, então eu escolhi o finalzinho de um capítulo, só fechar aqui, finalzinho de um capítulo muito emocionante. Esse capítulo é o capítulo 22, o Papa
e Francisco. É o encontro do Papa Inocêncio III com Francisco de Assis. Ele envia uma carta para Francisco de Assis, reconhecendo seus erros, pedindo desculpa, pedindo a presença de Francisco, porque ele errou muito, né? Não querendo receber Francisco, nós já sabemos parte da história. E essa carta é lindíssima, mas o tempo não me permite ler a carta. Quem tiver oportunidade, que leia, porque vale a pena. Aí a carta que ele envia, Francisco recebe a carta e aceita visitar Inocêncio III, o Papa. Aceita ir para Roma. Aí eu só vou ler o finalzinho. Aí eles têm um longo diálogo e o finalzinho, Francisco responde para Inocêncio III. Temos de lutar, sim, e mesmo travar uma guerra, mas para vencer as nossas inferioridades morais. E destes nos esquecemos, por conveniência, de conquistar, por requerer de nós trabalho, esforço e muita disciplina. Meu pai, não ides atrás de conquistas exteriores, porque a maior conquista e o maior tesouro moram no nosso íntimo, que somente encontramos quando passamos pelas portas do amor. Nisto, Francisco sentiu leve estalo na sua cabeça, acompanhado de meiga e suave voz, já sua conhecida, nesta expressão que encanta e comove. Francisco, tende piedade dele que sofre e chora. Lembra-te das bem-aventuranças. Tem piedade dele, Francisco, pois lhe falta paz. Lembra-te do meu amor para com todas as criaturas. Estende as tuas mãos e alivia este homem que padece, em nome do amor que desconhece barreiras e posições, fé ou ideologias, riqueza ou pobreza, sabedoria ou ignorância, para servir, para ajudar aqueles que caíram e desejam levantar-se e seguir novos caminhos. Este homem espera o teu carinho e tua compreensão. Francisco ajoelhou-se à beira da luxuosa cama e respondeu com respeito: sim, Senhor, faça-se a tua vontade e não a nossa. E sentiu uma luz intensa envolver todo o seu corpo e filtrar-se através das suas mãos e projetar-se no corpo de Inocêncio III. Uma brisa suave visitou todo o ambiente, e aos olhos espirituais, Francisco ficara todo iluminado pela projeção feérica do mundo espiritual. O alto mandatário da igreja deu um por Jesus e Maria e pediu perdão de suas faltas. Francisco, na condição de transmissor da alta potência energética, orou nestes termos: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que compreendemos a vida eterna.
Francisco, banhado em lágrimas, olhou ao lado e viu nitidamente o Papa Telésforo, ajoelhado, acompanhando a sua prece e também chorando com alegria. Esse Telésforo foi o 7º bispo de Roma e 8º Papa da Igreja Católica Cristã Romana. Continuando. E também chorando de alegria por sentir o Cristo com grande profusão de luzes aproximar-se daquela casa. Francisco olhou para o Papa, que ressonava, e disse, tomado de energia: levanta-te e anda em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Inocêncio, eu vi Jesus, agora eu vi Jesus. E começou a andar pelo quarto, livre das enfermidades e das chagas que já tomavam seu corpo. Em pranto, debruçou-se no ombro de Francisco, com gratidão e respeito, falando brandamente: Pai Francisco, tu é que deverias estar no meu lugar. Que Deus te abençoe sempre. Francisco fez o pastor da igreja deitar-se novamente e pediu com suavidade: dorme, meu Senhor, o sono é sempre um reparador de energias. Que Deus abençoe o vosso coração, agora e sempre. O Papa, daí a instantes, dormia como uma criança, perfeitamente curada de suas pertinazes enfermidades, e Francisco, serenamente, deixou a nave do repouso do sumo pontífice, dando glórias a Deus e vivas a Cristo. Desculpa a emoção, mas muito difícil conter. E nesse momento, eu passo a palavra para a nossa convidada da noite, nossa querida amiga Nir Sattler. Boa noite a todos. Inicialmente peço desculpas, porque aí eu e a Edilane, nós ficamos num estresse sem fim, que a gente não conseguia entrar, e eu não sabia o que eu ia fazer, nem ela, mas enfim, depois deu tudo certo. Desculpem a todos aí, mas conseguimos. Edilane, desculpa, eu vou perguntar, você vai fazer a prece? O que Não, é o que eu te disse, eu resumi tudo aqui. Então aqui tá ótimo. Já está tudo resumido. Então, pouquinho da historinha do encontro deles com a prece. Então tá. Então a prece Viu? Fui rápida. Nossa, foi muito rápida. Então, mais uma vez, a gente pede desculpas, mas são problemas técnicos, né? Eu também não entendo tanta coisa assim, então a gente começou a ficar num nível de estresse muito grande, né? Porque a gente entrou 15 minutos antes, mas a gente não conseguiu resolver, e aí foi um estresse total. Mas já passou, né? Vamos seguir o nosso caminho, que agora a gente está num outro momento, né? Vai dar tudo certo. Bom, com essa abertura, que foi uma prece, né? Falando um pouco sobre os trabalhos, sobre as dificuldades do Francisco de Assis. Essa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre anjos de guarda. Vocês vão falar que coisa estranha, né? Fazer uma palestra de comemoração de 57 anos de uma casa. Obrigada, Lorena. E a gente falar de anjo de guarda, mas daqui a pouco vocês vão conseguir entender por que eu escolhi esse tema de falar dos anjos de guarda. Tá? Daqui a pouco a gente vai fechar por que foi essa a nossa escolha dessa noite, tá bom? Então, vamos seguir, nós vamos aqui. Edilane vai ficar comigo me ajudando. Você se importa de ficar na tela? Você quer sair? Não, o que você prefere? Então, tá eu só não quero te atrapalhar, que você e o mentor da casa, Francisco de Assis, sigam. Então, vamos lá, vamos seguir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos anjos de guarda, enfocando, né, o que são os anjos de guarda numa visão da doutrina espírita, né? Quando surgiu essa ideia, essa questão do anjo de guarda,
é verdadeira ou é um mito, né? É uma alegoria, uma cantilena? Vamos ver, né? Nós vamos conversar essa noite dando um enfoque do que a doutrina dos espíritos ela entende sobre os anjos de guarda. Mas como a gente vai falar quando surgiu essa ideia, a gente vai abordar um pouquinho de outras culturas religiosas, com todo respeito. A gente não tem nenhuma intenção de ferir a fé religiosa de ninguém, porque, como disse certa vez Dalai Lama para Leonardo Boff, a melhor religião é aquela que te faz mais amoroso, mais compassivo, enfim, a melhor religião é aquela que nos torna uma pessoa melhor, um homem de bem. Tanto é que a gente sabe que as características do homem de bem, eles vão estar presentes em outros trabalhadores de outras religiões, como, por exemplo, um Gandhi, que foi hinduísta, uma Madre Teresa de Calcutá, que foi católica, num Chico Xavier, que foi espírita, porque o importante é isso, é nós sermos homens de bem. Qual corrente filosófica religiosa que a gente abraçou? Isso é apenas uma forma da gente sentir Deus presente nos nossos corações. Então é isso que a gente precisa entender, tá bom? Opa, deixa eu clicar aqui, que são tantos botões, são tantas emoções. Joana de Ângeles, eu vou colocando as referências ali para vocês, um livrinho pequeno dela, que eu esqueci de pegar aqui, foram tantas emoções que eu até esqueci. Ela, em dado momento dessa mensagem, onde ela fala dos anjos guardiães, ela fala assim, os anjos guardiães são embaixadores, né? Ou seja, são trabalhadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Então, olha que interessante, né? Os anjos guardiões, eles têm uma missão muito importante, porque eles são trabalhadores de Deus que procuram, no caminhar junto conosco, sempre manter acesa dentro dos nossos corações a fé para que a gente não se deixe abater pelas lutas da vida. O que é fácil na nossa condição de espíritos inferiores ainda, imperfeitos, a gente cair nas lutas da vida. É muito normal a gente perder a fé, perder a paciência, perder tudo isso. Aliás, a gente não perde, né? Quando a gente se torna impaciente, a gente se torna sem esperanças, é porque isso tudo ainda está em processo dentro de nós, é porque tudo isso ainda não foi trabalhado dentro de nós, está em processo, está em crescimento, está em trabalho constante. Então, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, colocou espíritos ao nosso lado para nos fortalecer e não deixar a gente cair com tanta facilidade. Então, olha que coisa maravilhosa. E ela continua assim, num outro trechinho, ela fala assim, envolve os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, ou seja, eles não vão dar aval aos erros nossos, né? Então, eles não anuem com seus erros, ademoestando com severidade quando necessário, a fim deles criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. Então, os anjos de guarda, eles não vão assinar embaixo das nossas faltas, serão benevolentes para conosco, serão indulgentes para conosco, mas nunca serão coniventes com os nossos erros. Quando nós estivermos em erros, eles, com amor, com sabedoria, chamarão a atenção. Nunca vão assinar embaixo daquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, é isso que nós precisamos ter essa visão. No aspecto histórico, como eu falei com vocês, os anjos, agora não especificamente os de guarda, mas os anjos são citados em tradições muçulmanas, judaicas, cristãs. Nós vamos ouvir falar dos anjos no Egito, na Babilônia, na Pérsia, na Índia, porém com uma visão um pouquinho diferente. Eles eram representados como seres alados e muitas vezes esses anjos foram considerados por estas culturas como deuses. Então, a gente vai vendo que a interpretação vai diferenciar um pouco. E a gente vai conversar sobre isso. No Velho Testamento, eu trouxe ali, eu não vou falar de todos, né, como vai ficar na nossa telinha, lá depois gravada,
nós vamos ver que os anjos, não os anjos de guarda, mas a palavra anjo, elas foram citadas em várias fontes, em vários livros e passagens do Velho Testamento, como em Gênesis, que fala lá que os anjos guardam a porta do paraíso terrestre. E aí, em cada livro, a gente vai ver algumas citações, como Isaías, louvava incessantemente o Senhor. Nós vamos ver em Romanos, né? Não é Romanos, não, desculpa, gente, ali não é Romanos, não, tá? Deuteronômio, Azarias e os dons e os seus companheiros jogados na fornalha, né? Daniel, quando foi preso na cova dos leões, enfim, foram falados de anjos em vários trechos do Velho Testamento. Não de anjos de guarda, foram falados apenas dos anjos, sem uma exploração maior, somente na cultura judaica, a gente vai ver que não foi feito, não se explorou com profundidade. No Novo Testamento, a gente vai ver logo de início, principalmente em Lucas, que o anjo Gabriel vai visitar Maria, mãe de Jesus, falando para ela que ela conceberá, né, dará à luz a um filho do Altíssimo, ou seja, que ela receberá em seu ventre um espírito muito iluminado. E também a gente vai ver que toda a passagem, né, todo o início, a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente no Evangelho de Lucas, que é o que retrata mais a infância de Jesus, até porque nós sabemos que Lucas foi até Maria para poder fazer esse evangelho, então ele foi construído com as narrativas de Maria, mãe de Jesus, vai falar também que os anjos levaram os pastores de Belém até o local onde tinha nascido nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que também são citados as questões de anjos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Vão ter uma série de passagens. Isso aí também são outras tantas passagens ainda, não vou me demorar muito nisso. No islamismo, nós vamos ver que a angelologia islâmica é largamente devedora às tradições do zoroastrismo, do judaísmo e do cristianismo primitivo, e divide os anjos basicamente em dois partidos principais. Então, eles veem os bons, né, os anjos bons, que são fiéis a Deus, que trabalham em prol aos mandamentos, às leis de Deus, e os maus, cujo chefe é Iblis ou Achaiata, não sei se é assim que se lê, privados da graça divina por terem recusado de prestar homenagens a Adão. Então, a gente vai ver que nessa cultura, eles também citam os anjos e colocam os anjos basicamente em duas hierarquias, né? Como os dos bons e como os anjos maus. Já na teosofia, também vai admitir a existência dos seres angélicos, falando das classes, das várias classes, porém não tem um estudo, até onde a gente sabe, não tem um estudo muito aprofundado, tão aprofundado. Quem vai falar muito sobre os anjos, ou vai falar um pouco, né, é Charles Lindbergh, e, enfim, outra obra de Geoffrey Hudson, não sei o certo se é assim que se pronuncia, que vão falar um pouquinho mais sobre os anjos. Então, lá também, na teosofia, a gente vai ouvir falar sobre anjos, não de guarda, mas de anjos, de uma forma geral. Na astrologia também, para quem gosta, a gente vai ver que lá também eles falam de anjos como embaixadores, os anjos, e dão para cada signo ou para cada astro, né? Porque cada signo está ligado a um astro para a astrologia, eles vão dar para cada signo ou para cada astro um anjo específico. Por exemplo, Miguel é o reitor do Sol, Gabriel, o reitor da Lua, Rafael, o reitor de Mercúrio, e assim vai por aí, né? Uriel e Anael, reitor de Vênus. Então, cada signo lá da astrologia também vai falar de alguma forma. A gente vai ver que a cultura toda fala de alguma forma. A Igreja Católica, ela também vai falar dos anjos, mas diferente da gente, né? Ela vai colocar a hierarquia angélica em três hierarquias dispostas em três ordens. A primeira tríade são daqueles anjos que estão mais próximos de Deus. A segunda são intermediários entre um e outros.
E a terceira são aqueles anjos que estão mais próximos dos homens, que trabalham mais proximamente aos homens, a nós aqui na Terra. Porém, como está lá no livro Céu e Inferno, Allan Kardec mostra que existe uma concepção diferenciada entre os irmãos da Igreja Católica e nós, espíritas. Porque para os católicos, os anjos são seres puramente espirituais, anteriores ou superiores a nós, humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e eterna desde sua formação, ou seja, já foram criados perfeitos, nunca passaram aqui na Terra, não tiveram a nossa experiência como em humanidade, né? São criaturas puramente espirituais, sem nenhuma vivência no plano material, foram criados perfeitos. O que, para nós espíritas, já diferencia bastante, porque Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, quando ele vai falar dos anjos e vai mostrar essa diferença, ele vai mostrar que nós, espíritas, nós sabemos que as almas ou os espíritos, para nós, todos fomos criados a partir de um ponto zero, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, com a fatalidade da perfeição relativa e da felicidade relativa. Então, estamos espíritos perfeitos, mas um dia estaremos também nessa condição de espíritos, dessa hierarquia angélica. Nós também chegaremos lá, porém, não estamos ainda, estamos distantes disso tudo. Então, para o Espiritismo, há um conceito de evolução que vai ser feito através das múltiplas vidas. Então, para nós espíritas, os anjos não foram criados perfeitos, eles foram todos criados simples e ignorantes, passaram pela primeira ordem, né, por toda essa experiência aqui no plano material, tiveram que sofrer as vicissitudes da vida material, tiveram que superar todas as dificuldades, todas as vicissitudes como nós estamos tentando fazer aqui, não somos espíritos ainda bons e nem espíritos perfeitos, então eles passaram por toda essa hierarquia até chegar a uma condição de anjo. Então, para nós da doutrina espírita, nós temos uma visão um pouco diferente. Os anjos não são criaturas privilegiadas. Eles, através da evolução, das reencarnações, eles alcançaram um patamar evolutivo tanto de inteligência, né, de evolução intelectual, como principalmente o fator que determina é a evolução moral. Então, quando alcança-se um espírito uma certa evolução moral, ele vai ingressar nessa questão de ser intitulado como um anjo, né, um espírito angélico. Então, para nós, existe uma diferença dos nossos irmãos católicos. Isso aqui, né, é só para reforçar o que a gente falou, que é a questão de número 115, onde Allan Kardec vai falar que todos nós partimos do marco zero, inclusive aqueles que nós, dentro da doutrina dos espíritos, atribuímos como anjo, eles também passaram por todo um processo de evolução, porque todos foram criados simples e ignorantes e, através das múltiplas vidas, foram construindo a sua evolução moral e intelectual. Isso aqui é só para relembrar nós a escala espírita, né? Onde a gente vai ver que a nossa condição é a condição de espíritos imperfeitos. Nós estamos na terceira ordem, a grande maioria de nós, não posso falar por vocês, né? Posso falar só por mim. Eu ainda estou na ordem dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles ainda sofrem a influência da vida material. Então, nós temos que estar sempre lutando contra os nossos instintos, contra a nossa consciência egóica, ainda andamos às voltas com as nossas imperfeições, das mais variadas possíveis, e só que, através das reencarnações, a gente vai saindo dessa condição, dessa ordem de espíritos imperfeitos, e vamos caminhando no sentido, na direção dos bons espíritos. E que, na condição de bons espíritos, já não há, como vocês podem ver aí, vou ver se eu consigo passar o cursor do mouse para vocês verem, nós vamos ver que aqui, ó,
né, o predomínio da matéria na ordem dos bons espíritos é uma fatia muito pequena, que é essa cor mais escura. Já há uma predominância muito maior da vida espiritual. Então, os bons espíritos não sofrem tantas imperfeições, porque já deram conta das suas imperfeições, como nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, nós sofremos e ainda estamos à volta com as nossas imperfeições. E, finalmente, na categoria de espíritos puros, já não sofrem mais nenhuma influência da matéria, neles a evolução já está feita, eles não têm mais essas imperfeições que nós possuímos. Um exemplo de espírito puro, eu posso dar Maria, mãe de Jesus, era um espírito puro, está na Revista Espírita, e também de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos notícia pela Revista Espírita, que não só ele é um espírito puro, mas ele é um espírito crístico, que é um desdobramento dos espíritos puros. Os espíritos crísticos são chamados por Deus para ajudar na administração do universo. E nós sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um dos governadores do planeta Terra, como diz o nosso querido Emmanuel no livro A Caminho da Luz, onde foi entregado para Nosso Senhor Jesus Cristo a Terra ainda como uma bola incandescente. E lá Nosso Senhor Jesus Cristo, como um grande arquiteto de Deus, ele formatou todo esse planeta lindo que nós moramos. Então a gente já vai vendo que a incumbência desses espíritos puros não é pouca coisa não, é muita coisa. Eles têm que saber muitas coisas, tem que ter uma evolução muito significativa. Então a gente já vai vendo por aí. Vamos lá, vamos seguindo para a gente poder ir montando o raciocínio sobre essa questão dos anjos. Kardec, no livro dos Espíritos, a partir da questão 489, ele vai tecer algumas perguntas sobre os anjos de guarda, que a gente já vai vendo que são espíritos que não são da hierarquia dos espíritos imperfeitos, eles são da hierarquia dos bons para cima. Então, os anjos, eles estão na hierarquia para cima, não para baixo. Espíritos imperfeitos, nós não somos anjos, só se for das asas quebradas ou das asas que ainda não surgiram, né? Mas nós não somos anjinhos, não. Aliás, eu costumo brincar que nós não somos pão de fazer hóstia, né? Nós somos dureza ainda. E lá Kardec, ele pergunta assim, há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-los? Boa pergunta, a gente quer saber. Todo mundo aqui quer saber se a gente tem um espírito protetor. Todos nós temos anjos de guarda? Foi uma curiosidade da época, né? Na qual Kardec vai responder que sim, os espíritos, né, vão responder. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então, todos nós temos um anjo de guarda? Todos nós temos anjo de guarda, todos, sem exceção. Mesmo por sermos dessa condição inferior ainda, espíritos imperfeitos, e principalmente nós somos os mais necessitados. Todos nós temos anjo de guarda. E é importante a gente saber que quando a gente fala mentor, é a mesma coisa que anjo de guarda. Então, todo mundo tem mentor? Todo mundo tem mentor. Não é privilégio de alguns oradores espíritas ou alguns espíritos. É de todos. Todos nós temos um bom anjo que nos acompanha desde o nascimento e vai conosco até o momento final da nossa vida aqui na Terra. Olha que maravilha, a misericórdia de Deus nos amparando, sempre colocando um ser numa hierarquia melhor, para quê? Para nos ajudar, como diz a Joana de Ângeles, a vencer as nossas vicissitudes e não deixar que a chama da fé se apague dentro dos nossos corações. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, coloca um bom espírito no nosso lado durante toda a nossa vida. Esse espírito, geralmente, nós temos notícia pela doutrina dos espíritos, principalmente as obras de André Luiz, eles vão estar presentes desde o nosso planejamento reencarnatório, vão estar juntos, fazendo nossos planejamentos reencarnatórios ali, e vão nos acompanhar até o momento do desencarne, e a gente sabe que muitas vezes eles ainda ficam conosco durante largo tempo. Vamos lá, vamos seguindo. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? Porque já eram, como a gente vê, essa doutrina, esta crença, ela é muito antiga. Então, Allan Kardec, ele faz a pergunta à espiritualidade para poder entender um pouco mais
sobre como nós devemos interpretar a questão dos anjos de guarda. E aí a resposta é: um espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Ora, uma ordem elevada é de bons espíritos para cima. Então, os nossos mentores ou anjos de guarda, eles não podem ser espíritos imperfeitos. Para eles poderem nos resguardar, eles têm que ter mais conhecimentos, têm que ter mais evolução moral. Porque como eles vão nos ajudar a dirigir os nossos passos, a nos aconselhar, a nos envolver, se eles fossem espíritos iguais a nós? Não teria condição nenhuma. Então, entenda, anjo de guarda é da categoria dos bons para cima. Nós não temos espíritos imperfeitos. E eu chamo a atenção disso, porque eu já vi muita gente falando que tem gente que tem anjo de guarda da categoria da ordem de imperfeitos. É claro que não. O nosso anjo de guarda é sempre um espírito que está numa ordem acima de nós. Então, entenda, não tem como ele nos ajudar se ele fosse de uma ordem abaixo, né? Então, vamos lá. Qual a missão do espírito protetor? Qual a missão do anjo de guarda na nossa vida? A gente já viu um pouquinho que a Joana de Ângeles já deu uma boa colocação para a gente, eu fiz questão de botar no início, mas Allan Kardec, os espíritos respondem para Allan Kardec: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, é claro que tem que ser um espírito de uma envergadura maior, para quê? Para ele poder nos dar bons conselhos, boas ideias, nos mostrar novos horizontes, horizontes mais elevados, e para justamente nos ajudar a suportar as provas e expiações que nós vamos ter que passar aqui na Terra, porque aqui é um planeta de provas e expiações. Então, é claro que tem que ser um espírito mais experimentado, porque como ele vai me passar uma ideia de consolo, se ele mesmo não se sente consolado e não compreende? Então, é claro que tem que ser um espírito mais evoluído do que eu, senão ele não vai ter nada para passar para mim, nada. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, a gente já respondeu isso, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes os espíritos o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, muitas vezes, o anjo de guarda, ele nos acompanha durante toda a vida material, nos acompanha na vida espiritual e muitas vezes em existências corpóreas. Por quê? Olha só, entenda uma coisa. Os bons espíritos precisam reencarnar? Precisam. Ainda na categoria, na segunda ordem, que são os bons espíritos, eles ainda precisam reencarnar. Eles já não sofrem tanta influência da matéria, mas ainda precisam passar por reencarnações. Então, o meu anjo de guarda de agora, pode ser que futuramente ele possa vir reencarnar comigo? Pode. Pode reencarnar como um pai, como um amigo, mas pode reencarnar em outra vida. Eu posso ter em uma outra vida um outro mentor ou anjo de guarda, porque aquele espírito bondoso decidiu reencarnar junto comigo para me dar uma força maior. Olha que coisa maravilhosa. É o amor de Deus na nossa vida. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí. Se eu conseguir olhar, porque eu estou mexendo aqui um monte de botão, aí vocês me passam, tá? Que eu passo para vocês aí, tá? Eu respondo na medida das possibilidades. É voluntário ou obrigatória a missão do espírito protetor? Será que ele faz isso por uma obrigação ou será que é voluntário? E os espíritos dizem assim: o espírito que se colocar na condição de espírito protetor, anjo de guarda ou mentor, fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever, né? Então, às vezes, ele pode escolher como missão, como um dever, um tutelado. Mas na grande maioria das vezes, depois a gente vai ter um aprofundamento com as obras psicografadas de Francisco Cândido Xavier, na grande maioria das vezes, esses espíritos que nos protegem, nossos anjos guardiões, geralmente são espíritos que já nos acompanham muitas vidas, já têm vínculos de amor conosco. Então,
eles aceitam essa missão de coração aberto, com muito amor e muita vontade de nos ajudar. Uma outra coisa que Allan Kardec também trabalhou, e que eu acho que é de suma importância, é a gente saber se há diferenças entre espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, espíritos familiares, né? Ali são todos sinônimos, espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, se há uma diferença entre estes para espíritos familiares e espíritos simpáticos. Ou seja, resumindo a pergunta, Kardec está perguntando assim, a diferença entre anjo guardião e espíritos familiares ou espíritos simpáticos? É isso que ele quer saber. Ele queria saber um pouco mais sobre tudo isso. E aí os espíritos vão nos ajudar. Aí ele começa colocando assim, os espíritos. Desculpa. Espírito protetor, ou anjo de guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ou seja, ele está vinculado à nossa vida. É sempre de natureza superior, como a gente viu, com relação ao protegido. Não tem como ele ser inferior, porque como é que ele vai nortear, nos ajudar, se ele está na mesma condição? Então, é claro que ele tem que ser um espírito de uma hierarquia maior. Então, com certeza, de bons espíritos para cima, né? Então, este é aquele que se vincula particularmente a nós e tem a missão de nos acompanhar durante toda a nossa vida, desde a hora que a gente reencarnou até a hora que a gente desencarnou. Então, anjo de guarda é aquele que tem uma missão, vai responder por isso na espiritualidade. Quando a gente desencarnar, ele vai ter que também vai ser chamado a fazer um balanço sobre toda a proteção dele em relação ao tutelado. Então, o anjo de guarda, ou mentor, ou bom gênio, conforme a gente quiser dar nome, o espírito protetor é aquele que está vinculado e responsável por nós. Por exemplo, quando Chico Xavier estava aqui encarnado, quem era o espírito protetor dele? Era Emmanuel. Então a gente sabe que, por exemplo, quando André Luiz quis escrever, né, as obras, as séries do mundo espiritual e outras obras, o que aconteceu? André Luiz teve que entrar em contato com Emmanuel para saber se Emmanuel consentia. Por quê? Porque quem era o responsável pelo Chico Xavier? Era Emmanuel. Então, Emmanuel é o espírito que responderia por qualquer coisa, qualquer problema na falha, né, da proteção ali naquele momento. Então, ele é o espírito que estava vinculado ao Chico Xavier durante todo o seu processo reencarnatório. Então, André Luiz teve que pedir licença para o Emmanuel. Não é assim, chegar e vou fazer o que eu quero, tá? Só para dar um exemplo, né, para a gente facilitar e a gente fazer a ponte sobre o que é um espírito protetor. São espíritos familiares, se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. Ou seja, por quê? É restrito porque a missão maior, a responsabilidade maior é do espírito protetor ou do anjo de guarda. Então, os espíritos familiares, né, podem também ser de uma hierarquia maior, mas, de qualquer forma, eles têm limite para poder fazer as suas intervenções. Eles não podem chegar lá e querer fazer qualquer intervenção sem antes perguntar para o espírito protetor se tem a permissão de fazer ou não. Os espíritos familiares são bons, porém, muitas vezes, pouco adiantados, podem não ser bons espíritos, podem ser espíritos iguais a nós, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, tá? Então, os espíritos familiares, eles podem ser tão evoluídos quanto a gente, menos evoluídos do que a gente que está aqui vivendo nesse momento, e eles só podem fazer intervenções com a permissão do anjo protetor, porque o anjo protetor está numa hierarquia maior e ele é que é responsável pelo tutelado. Foi? Vou lá, estou seguindo, hein? São espíritos simpáticos. Ora, gente, simpático é tudo aquilo que é atraído pela minha própria personalidade. Então, às vezes é um freelance, não tem nenhuma ligação como os espíritos familiares podem ter tido de muitas reencarnações. Os espíritos simpáticos não, eles estão aqui de passagem, olha, puxa, eu tenho simpatia pela Enir, então vou ficar próximo a ela. A gente aqui na Terra não se liga por simpatia? A mesma coisa com os desencarnados. Então, simpático é aqueles que se unem ou se aproximam de nós por afinidades, ok? Por afinidades. Então, a gente tem que separar isso, ok? Vamos lá.
Vamos continuar agora falando sobre como o anjo de guarda ele exerce sua ação protetora. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Então eles querem saber o seguinte: uma vez o espírito aceitou ser anjo de guarda, ele está ali preso, atrelado a ponto de não poder se libertar nunca? Não, não é assim. Ele pode até aceitar, reencarnar ou seguir outras missões, mas aí, neste caso em particular, esse espírito, o anjo de guarda, é substituído. Então, vocês vão me perguntar assim, então meu anjo de guarda pode ser substituído? Pode ser substituído por um espírito da mesma evolução, mas pode ser substituído, tá bom? Então, essa foi uma pergunta que Kardec fez. Então, pode acontecer que algumas pessoas, o anjo de guarda pode ser substituído por qualquer razão, ou porque o espírito protetor decide seguir uma outra missão que vai ser importante futuramente até para o seu tutelado, ou porque vai decidir até reencarnar para ficar mais próximo do tutelado, enfim, por N razões, mas a gente pode sofrer uma mudança de anjo de guarda. Allan Kardec colocou isso aí para a gente. É importante também, outra coisa que a gente saber da atualidade, é que os nossos anjos de guarda também, eles não são só nossos, eles podem proteger outras pessoas, tá bom? Não fica achando que o nosso anjo de guarda é propriedade nossa, não. Ele pode, pela sua hierarquia, pela sua evolução, ter mais do que um protegido, porque eles dão conta disso daí. Então, entenda, às vezes eu posso ter um anjo de guarda que é um mentor ou um anjo de guarda de uma outra pessoa também, isso pode acontecer, tá? Então, isso também é importante a gente saber. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone seu protegido por lhe mostrar-se este rebelde? Ou seja, será que quando a gente está rebelde, eles estão já nos dando muitos conselhos e a gente está fechando os nossos ouvidos? Ah, eu não quero saber disso, eu não quero ouvir isso está me incomodando. Será que eles nos abandonam, eles nos largam? Ou será que eles têm conduta de misericórdia? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec: afastam-se. Afastar-se não é abandonar, tá, gente? Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tampa os ouvidos, o protetor volta desde que este chame. Então, olha só, eles são muito misericordiosos. Não é porque a gente, em dado momento, pode cair e dar mais ouvido aos espíritos inferiores e que eles nos abandonam. Eles nunca nos abandonam, eles se afastam um pouco. Por quê? Não adianta uma ajuda muito ostensiva, a gente está relutante, mas eles nunca abandonam, ficam sempre por perto, aguardando que a gente abra o nosso coração. Em qualquer brechinha, eles se aproximam o mais rápido possível de todos nós. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Ou seja, o espírito que estava ali, que é o nosso anjo de guarda, que está nos fazendo bem, será que ele pode nos abandonar e começar a nos fazer mal? Vocês acham? Ele é da hierarquia dos bons espíritos. Ele seria capaz de retrogredir na evolução? E aí o Allan Kardec coloca: os bons espíritos nunca fazem mal. Então, entenda, o nosso anjo de guarda é da hierarquia dos bons para cima. Então, ele não vai andar para trás. Um bom espírito, ele é bom. Ele não vai deixar de praticar o bem e vai começar a dar ênfase a fazer mal. Então, os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar. Costumai, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando sós sofreis por vossa culpa. Então, entenda, o nosso anjo de guarda, ele nunca vai nos fazer mal. E, portanto, ele nunca vai nos obsidiar, que eu já ouvi gente falar que anjo de guarda obsidia. Impossível. Porque anjo de guarda é da hierarquia dos bons para cima. Obsessão é só entre nós da ordem dos espíritos imperfeitos. A obsessão só ocorre entre espíritos imperfeitos, o mal é maior do que a prevalência do bem. Então, entenda, um bom espírito nunca irá obsidiar um espírito imperfeito. Por quê? Porque ele já está um grau acima. Ele respeita a liberdade de ação. Ele respeita o outro, ele tem misericórdia, ele tem amor, ele tem evolução moral.
Então, o anjo de guarda nunca fará mal e nunca será o nosso obsessor. Estou só frisando isso porque eu já vi gente falar isso, dessa forma. Vamos lá. Momento haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Ou seja, será que a gente, em algum momento da nossa evolução aqui na Terra, nós poderemos deixar de precisar do auxílio do nosso espírito protetor? Como resposta, sim, quando ele atinge um ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Por quê? Porque a nossa Terra ainda é uma terra de provas e expiações. Então, nós não estamos evoluídos o suficiente para não precisar da ajuda dos anjos de guarda. Mas dias virão que a nossa evolução será tamanha que nós saberemos a diretriz certinho. Ok? Vamos lá, tentar responder o máximo do que eu sei de confusão que se faz em torno dos anjos de guarda. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modos ostensivos? Ou seja, por que quando a gente sabe que tem espírito protetor, por que quando ele vê que a gente está no caminho do erro, ele não berra no ouvido da gente e fala, Enir, para! Ele fala, mas ele não violenta a nossa decisão. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo. Ele nos aconselha o tempo todo, mas quando vê que a gente está querendo andar no caminho do mal, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele continua próximo, tentando encontrar uma brecha para nos retirar daquele mau caminho. Porém, ele não nos violenta, nos obrigando a tomar o caminho do meio, do caminho certo, né? Desculpa. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo aí nessa questão, tá bom? Depois eu vou pedir a vocês que leiam para não se tornar enfadonha. A pergunta 501. Eu não vou ler ela toda. Mas eles continuam ao nosso lado, nos dando apoio, porém eles não violentam as nossas decisões. Entendam, espírito da hierarquia de um anjo de guarda nunca violenta as nossas decisões, nunca nos obriga a tomar este ou aquele caminho. Ele nos aconselha, mas não nos obriga a tomar esta ou aquela direção. Vamos lá. 504. Poderíamos sempre saber o nome do espírito protetor? Todo mundo quer saber qual é o nome do nosso anjo de guarda, né? Isso me faz lembrar o Divaldo Franco, que no início do trabalho dele, ele queria saber muito qual era o nome da Joana de Ângeles, e ficava, e ela não falava. Até que um dia ela disse Joana, e ele pensou assim, Joana, né? Mal sabe ele quem era Joana, depois ele veio a saber. A gente é a nossa vaidade, né? O que importa saber o nome, gente? O que importa é que a gente tem um espírito protetor, isso é que é importante. E aí Kardec, né, fez essa pergunta, né, e os espíritos foram categóricos. Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Ou seja, tanto faz o nome, gente. Se é João, se é Maria, se é José, é importante que ele é um bom espírito, ele está ali, né? E aí Kardec foi insistente. Como então o podemos invocar se não conhecemos? Allan Kardec também ficou ali, né? Como é que eu posso chamar meu anjo de guarda se não sei o nome dele? A gente não chama as pessoas pelo nome? O Kardec insiste na pergunta. E aí os espíritos vão responder. Dai-lhe o nome que você quiser. O de espírito superior, dai o nome que quiser, o do espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, assim, se ele não quis dar o nome, segura a onda. Você dá o nome que você quiser a ele, se você acha que tem que dar um nome. Você chama ele de Maria, de José, de Joaquim, do nome que você quiser. Você escolhe o nome e fala, olha, a partir de hoje eu vou te batizar desse nome porque eu quero me dirigir assim a você, já que ele não quis dar o nome. Mas respeite. Se o espírito não deixou o nome, é que para ele isso não é importante, né? É aquela questão, o que é mais importante, o corpo ou a veste, né? Ou seja, o que ainda é mais importante, o corpo ou o espírito, né? Não seria mais ou menos isso. Então se atenha ao que é importante, não ao nome, não se apegue a isso. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Vou pular essa, vou pedir para que vocês leiam, tá? Eu vou pular também. Isso aqui é importante. Deixa eu ver se é anterior também. Vamos lá. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-los? Né? Porque a gente sabe que a gente tem o nosso anjo de guarda.
Será que existe algum espírito que se ligue a um agrupamento familiar para ajudar uma família como um todo? E aí Kardec consegue a seguinte resposta dos espíritos. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores dos orgulhos e das raças. Não é isso. Eles se ligam a agrupamentos de espíritos para que mais rapidamente esses agrupamentos de espíritos consigam alcançar uma determinada evolução. Mas eles não se ligam a partidos, como a gente aqui na Terra fica criando, né? Partido dessa família é mais importante que aquela. Não tem família que é mais importante que aquela. Todas as famílias são importantes. Eles não se ligam a determinadas raças, porque não tem raça mais importante. Raça é só uma veste. O que importa é que todos nós somos espíritos. Então, existe sim, mas não dessa forma, né? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Ele quer saber agora um pouco mais, além das famílias. Falou do indivíduo, o indivíduo tem. As famílias têm? Ele quis saber. Agora ele quer saber as cidades, as sociedades, agrupamentos maiores, as nações, têm um espírito protetor? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, já lá eles nos informaram que tem os anjos de guardas da família, tem os anjos de guarda das cidades e tem os anjos de guardas das nações. Sim, porque nós não estamos agrupados por um acaso. A gente não nasceu numa família por um acaso, a gente não nasceu numa cidade por um acaso, a gente não nasceu num país por um acaso. Tudo tem uma razão de ser, então tudo tem que ter uma direção superior. E aí eu vou colocar aqui mais para frente, só para lembrar a gente, que lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, ou Irmão X, vai nos informar que Ismael é o anjo de guarda ou o espírito protetor de quem? Da comunidade chamada Brasil. É o anjo de guarda do Brasil. Olha que interessante, né? E aí lembra que eu falei lá no início, por que eu fiz uma palestra de comemoração do nosso aniversário, do aniversário da casa, né? Que eu chamo nossa também, né? Desculpa, eu já estou me apropriando, né? Mas é nossa. Fiz uma palestra falando de anjo de guarda, porque Francisco de Assis é o mentor, é o espírito que protege a SBE, né? Então é uma forma de homenageá-lo também. É um espírito que protege uma entidade religiosa, que faz parte dos mentores também do movimento espírita da cidade de Petrópolis. E que é claro que existe uma ligação, né, com os espíritos protetores do estado do Rio de Janeiro, com o espírito protetor da nossa nação, que é Ismael, porque nada está desligado, tudo está ligado entre si. Esses espíritos trabalham para o bem comum, então eles trabalham todos ligados uns aos outros para que as comunidades possam evoluir, para que nós possamos evoluir como espíritos imortais que somos e que temos o nosso anjo de guarda. Então, o anjo de guarda de indivíduos tem anjo de guarda de sociedades ou de cidades, sim, tem o anjo de guarda das nações e tem o anjo de guarda das casas espíritas, que são os mentores. Da SBE foi escolhido Francisco de Assis, que é claro que ele aceitou. Esses espíritos sempre aceitam. Não importa a hierarquia deles, o trabalho é do bem, eles estão ali colados na gente, estão trabalhando junto. Então, é para homenagear esse espírito que protege esta casa, né? Que essa palestra tem esse objetivo. Esse espírito também nos protege, que estamos trabalhando de forma direta ou indireta, mas eles estão vinculados a todos nós. Olha só que bonito essa ligação que todos nós temos, né? Olha quantos, assim, entre aspas, quantos pistolões que todos nós temos no plano espiritual, né? Quantos espíritos bondosos e amigos nos acolhem, nos protegem e nos guiam. Então é para falar. Aqui eu vou pular e vamos lá. Vou parar aqui. Vou parar aqui, mas vou falar. Então, essa é a minha homenagem a esta casa, que também, há, sei lá, 15, 16, 18 anos, já nem mais sei quantos anos, né, que a gente está ligado, né, mas já tem bastante tempo, né, Edilane? Deixa eu abrir aqui o teu microfone, que eu fechei aqui o teu microfone. Pode falar, Edilane. Mas já estão mais de 15 anos, né? Bem mais, completando 16 anos. 16 anos, então. Que a gente tem a oportunidade de estar fazendo muito pouco, mas é o pouco que a gente dá conta por essa instituição,
que tem esse mentor, que protege não só essa instituição, mas ajuda todo o movimento espírita petropolitano, porque eles trabalham todos em conjuntos para a evolução de todos nós. Então, mas você disse nossa casa, você faz parte da nossa casa. Com certeza. Você até de apresentar, porque tão pertencente à nossa, né, que você é do grupo de fraternidade, da Fraternidade Oswaldo Cruz, grupo espírita, mas você faz parte da nossa casa. Você trabalhou conosco 15 anos, direto. Você conquistou o Wilson Correia. Olha! É difícil, quem conheceu o seu Wilson sabe que ele não era uma alma fácil de conquistar, né? Pois é, não era muito fácil. E você conquistou com o seu carisma, com o seu jeitinho. Você dava boa noite, até o dia que ele te respondeu. Isso é inesquecível. Isso faz parte da história da casa. Ele assistiu suas aulas. Pois é, então, um dia, agora com certeza o seu Wilson está lá em cima na espiritualidade, olhando para a gente de uma forma muito diferente, com certeza. Muito diferente. Né? É o trabalhador da casa desencarnado que com certeza prossegue no seu trabalho, dando continuidade a essa instituição. E aí eu aproveito para parabenizar vocês, que vocês sempre tenham força, fé e coragem para não desistirem. Porque o importante não são trabalhos volumosos, mas são trabalhos de qualidade. Porque a gente está vendo nesse mundo, é muito valorizado os trabalhos que fazem volume, que tem quantidade. Mas o importante é o trabalho que tenha qualidade. Ele pode ser pequeno, muito pequeno, mas se ele tiver qualidade, ele vale mais do que um trabalho volumoso que às vezes é sem qualidade. Então, parabenizo a vocês, desejo a vocês que o trabalho de vocês seja sempre permeado pelo amor de Jesus, pela proteção de Francisco de Assis, que foi um espírito, um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá no livro A Caminho da Luz, que vocês sempre se fortaleçam com esse espírito e para não perder nunca a vontade de seguir com os trabalhos dessa casa, nunca. E se me permitirem, eu não sei se eu que vou fazer a prece final ou não, mas se me permitirem, eu gostaria que todos nós fizéssemos essa prece que está aí, que foi retirada lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é uma prece que nós endereçamos ao nosso anjo de guarda, que hoje que a gente sabe que anjo de guarda e mentor é a mesma coisa. Nós temos muito que agradecer a esses espíritos, porque eles são abnegados, apesar de todo o nosso endurecimento, eles nunca nos abandonam, nunca. O nosso anjo de guarda, particularmente, nem os anjos de guarda das instituições que nós estamos ligados. Como você colocou, eu me sinto da SBE, eu me sinto do Oswaldo Cruz. Eu me sinto do movimento, mas assim, né? A gente tem lá o nosso coração vinculado. Então, são mentores que estão sempre se preocupando com a nossa evolução. Então, que a gente possa, essa noite, fazer essa prece aqui, juntos, todos nós juntos, em agradecimento a esses espíritos que, de uma forma tão abnegada, olha por todos nós, apesar de tudo que nós somos, mas eles olham por todos nós. E nunca desistem de fazer o bem, e nunca desistem de nenhum de nós. E que nós possamos também não desistir deles. Nunca. Por pior que a nossa vida esteja, por mais difícil que esteja, por mais que imperfeito, nós somos imperfeitos, mas que a gente não desista. Então, você me permite fazer a prece final, lendo essa prece, todos nós juntos? Sim. Então, vou passar aqui. A prece está aí no monitor para vocês. Eu acho que dá para todos lerem, eu acredito, né? Eu posso até tirar a gente um minutinho, botar só o slide para a gente seguir. Vamos fazer a prece, todo mundo junto, vocês aí na casa de vocês e nós na nossa casa, mas que a gente possa estreitar ainda mais os laços. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-nos nas nossas provas da vida, dai-nos força de suportá-las sem queixumes. Livrai-nos dos maus pensamentos e fazei com que a nossa entrada, que não nos dê entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao caminho do mal.
Esclarecei-nos a nossa consciência com relação aos nossos defeitos e tirai-nos de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir que nós percebamos e confessemos a nós mesmos, a Ti, sobretudo, em especial, a Francisco de Assis, nosso espírito protetor, que particularmente vela por todos nós, sem nenhuma preferência, porque esses espíritos já conseguem ter um amor por nós de uma forma muito abrangente. Dai-nos força, fé, coragem, proteção. Ajude-nos a conhecer as nossas necessidades e que elas possam ser atendidas na medida e na direção e na vontade de Deus, que é o nosso Pai maior. Isso nós te pedimos, Senhor. Nós te rogamos essa prece. Nós te rogamos hoje, agora e sempre, que possamos ser atendidos, sempre em teu nome. E que seja feita a tua vontade, e não a nossa, que é repleta de desejos e imperfeições. Senhor, obrigada por esse momento. Te pedimos que nos perdoe as nossas falhas e te agradecemos pela oportunidade que todos nós estamos tendo de trabalho para resgatar as nossas faltas de outrora. Gratidão eterna a ti, ao Espírito Francisco de Assis, e gratidão a todos esses irmãos que estão em casa agora e que tiveram a paciência de nos acompanhar até esse momento. Muito obrigada a todos. A palavra é tua, Edilane. Só agradecer imensamente a Francisco de Assis, o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e a toda essa espiritualidade amiga, nosso mentor espiritual, enfim, que todos tenham uma noite repleta de paz, de luz, de harmonia, e que agradeçamos também as redes sociais, esses meios que nos oferecem, nesse momento que estamos passando, essa experiência como a Enir, de estarmos juntos, conectados. A gente pode se conectar por um pensamento, pelo coração, por nossas almas, não tem distância. O amor prevalece em qualquer lugar. E esperamos, certamente, que no próximo aniversário seja presencial na nossa casa. E deixo aqui o convite para todos vocês conhecerem a nossa casa, Sociedade Beneficente Espírita, na Rua Euclides da Cunha, 600, Castelânia, que muitos até hoje não conhecem ainda a nossa casa. E será um prazer recebê-los, serão muito bem acolhidos por todos nós. Eu falo em nome da equipe SBE. Gratidão, imensa gratidão a todos, a você, Enir, pela paciência, que não deu certo aqui comigo no início, de me ajudar, de não desistir de mim aqui, que você ia acabar entrando sozinha, você não desistiu de mim. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos, eu não vi os comentários, vou ver depois, mas gratidão pela presença de todos que com carinho, paciência e um grande amor no coração estiveram conosco até agora. Enir, gratidão também. Obrigada sempre a todos. E desculpe pelo estresse do início, gente. Mais uma sempre solicita tudo que nós precisamos, sempre nos ajudando. Renan, você, Renan, por de trás dos bastidores, auxiliando. Então, eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada a pedir. Gratidão. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada mais uma vez por tudo. Beijos. Beijo.